em diante, nesta campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Hoje é o nosso 6º dia, e nós vamos falar sobre o mergulho da restauração na família. Ah, se o meu amo fosse ter com um profeta que reside na Samaria, ele o curaria da lepra. Nós vamos trabalhar o texto nessa dimensão. Amém ou misericórdia? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 5, versículo 1. O texto diz assim: Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante de seu amo, e era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: ah, se o meu amo fosse ter com o profeta que reside na Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus? Nós estamos aqui diante da história de um homem que foi muito importante no seu tempo, Naamã. O texto sagrado diz que Naamã, ele era general do exército do rei da Síria. O que na verdade isso significa? A Síria, naquele tempo, era uma grande potência, se não a maior potência da época. Sendo uma grande potência naquele tempo, o exército que compõe esse reino é muito poderoso, talvez o maior que existisse. O texto está dizendo que Naamã era general do exército. Então nós entendemos que ele é um militar, alguém de alta patente, e por isso tem muita responsabilidade, porque ele é um líder. A sua liderança implica no bem-estar do seu povo. Se Naamã falha, se Naamã na guerra não se utiliza de uma estratégia adequada para vencer o combate, se ele não toma decisões sobre tensão de maneira apropriada, ele compromete o seu povo e consecutivamente todo o reino. Ou seja, a vida do povo depende da instrução desse homem. A vida do povo, a manutenção do povo, depende da estratégia desse homem. A vida de toda aquela gente, de todas as famílias da Síria, depende da liderança de Naamã. Ou seja, ele precisa ser alguém que consegue liderar todo o seu povo, os militares que ali estão, de maneira que leve aquele povo a se entregar e vencer os combates. Ou seja, ele precisa ser aquele que motiva o povo a ir para a guerra, e motivar as pessoas para ir para um combate, para a guerra, não é tarefa muito fácil. É sempre uma batalha muito difícil. Por quê? Porque quem vai à guerra arrisca a sua própria vida.
coloca em risco a sua própria vida. Mas nós sabemos também que aquele que vai para uma guerra, ele vai porque sabe o que ele está defendendo: a lei, a pátria, o templo, a cidade, a nação, a sua família. Ou seja, são homens que estão sendo liderados por Naamã, que precisam entender que eles estão arriscando a vida deles para poder salvar a família, para poder salvar o reino, para poder salvar o seu povo. A pergunta que fica é: será que vale a pena ofertar a minha vida para poder salvar a vida daqueles que estão debaixo da minha autoridade? Será que eu tenho coragem de arriscar a minha vida para poder salvar a vida da minha casa ou da minha família? Será que eu tenho disposição de arriscar tudo para manter a casa em ordem? Alguns podem dizer: Charles, claro que sim. Mas nós sabemos que nem todos têm coragem para isso, e que na prática nem todos conseguem no dia a dia tomar decisões que apontem para isso. Então, quando nós olhamos para Naamã, nós vemos que sobre ele existe uma responsabilidade muito grande, e não é fácil, irmãos. Nem todos conseguem raciocinar debaixo do peso de uma responsabilidade. Nem todo mundo consegue responder rapidamente, ou corresponder, ou reagir debaixo de pressão, porque a responsabilidade traz isso. E nós sabemos que debaixo de uma pressão muito grande, muitos se amedrontam, se assustam, adoecem, somem, não conseguem reagir, porque nem todo mundo funciona sob pressão. Nem todo mundo. Então Naamã tem uma responsabilidade grande. Existe uma pressão sobre ele, muito grande. A vida do povo depende das suas decisões, da sua liderança. Tanto que o texto está dizendo: Naamã, general do exército do rei da Síria. Olhando para esse homem, nós vemos um militar. Olhando para esse homem, nós vemos uma autoridade constituída, estabelecida. Olhando para este homem, nós contemplamos a sua farda. Olhando para esse homem, nós vemos as condecorações em sua farda, em sinal das batalhas que ele venceu. E porque venceu, ele foi premiado, ele é condecorado, ele é reconhecido. Aqueles que falam com Naamã têm que prestar continência a ele, reconhecendo que está diante de uma autoridade estabelecida, mas tem muita responsabilidade sobre ele. Quem olha não sabe o preço que é ser um general. Quem olha para a farda não sabe a responsabilidade que é ter que liderar a nação. É muito difícil. Naamã, general do exército do rei da Síria, homem valente. Diga valente. Não, assim você não é. Mais forte, valente. A Bíblia diz que ele é um homem valente. Isso mostra o porquê que ele se tornou um general. Não foi à toa. É um homem corajoso, é um homem impetuoso, é um homem valente, é um homem que se coloca a serviço, é alguém que não tem medo. Um homem valente. Ele era um general de um exército poderoso, um homem valente. A Bíblia diz que ele gozava de prestígio diante do seu amo, era muito considerado, porque por meio dele o Senhor salvou a Síria. Ou seja, ele trouxe, por conta deste indivíduo, a salvação chegou à Síria. Olha a responsabilidade que ele tem. Então todo mundo, quando olhava para Naamã, entendia: a nação foi salva por causa deste homem. Claro que é o Senhor operando, mas a visão do povo é só de uma liderança militar. Nós estamos bem por causa da liderança desse homem, da valentia desse homem, da postura desse homem. O rei olhava para ele e o rei entendia que ele era digno de prestígio, de respeito, e realmente era.
Só que o texto diz que ele é um homem leproso. E aqui tem muitos problemas relacionados à lepra. Se uma pessoa adquirisse a lepra, ficasse enferma, leprosa, ela ficaria afastada para tempo de purificação. Se nesse tempo de afastamento o indivíduo não fosse curado, prolongava-se o tempo de afastamento para que ele fosse purificado, curado. Caso respeitasse o processo, cumprisse a lei e depois de tudo o indivíduo continuasse enfermo, leproso, ele não poderia mais viver como antes. O que isso significa? Ele é alguém que não poderia mais permanecer ocupando o cargo que tem. Ou seja, ele tinha que ser destituído, tirado da frente do exército. Ele não poderia liderar ninguém, porque a lepra, dentro do contexto, era símbolo de um indivíduo amaldiçoado. Então, como é que uma pessoa que pesa sobre ele uma maldição, ele ia liderar o povo? Não pode. Como é que alguém que é visto como um indivíduo maldito vai liderar uma nação? Ele não pode. Então o que Naamã faz? Aquilo que muitos de nós fazemos diante de uma situação que ela é crítica, crônica, a gente esconde o problema. A gente esconde. Tem hora que a gente tenta resolver, tenta consertar, só que não havendo sucesso, normalmente a gente esconde. Foi o que Naamã fez. Ele era alguém que estava enfermo, a enfermidade ia tirar tudo que ele tinha. Então, para não perder o que tem, ele esconde a enfermidade. Então quem olha para ele não vê a lepra, vê a farda, vê a posição, vê as condecorações, vê uma autoridade, mas ele tem lepra. O povo olha e não vê, mas ele sabe que tem. O problema não é a lepra. Repito, Charles, mas a lepra não faz com que ele perca o direito? Sim. A lepra não faz com que ele tenha que sair do seio familiar, porque ele não poderia conviver dentro de casa? Sim. A lepra não ia fazer com que ele fosse destituído da função? Sim. A lepra não ia fazer com que ele fosse lançado fora da cidade e vivesse numa espécie de leprosários, em lugares que tinham somente pessoas leprosas, e ficasse largado ali para morrer? Sim. Só que o problema maior não é a lepra em si, não é a enfermidade em si. Qual é o problema? É a dor que a lepra causa. A questão não é a lepra, a questão é a dor. Quando a gente se machuca, o problema não é a ferida aberta, o problema é a dor que aquela ferida aberta causa. Porque se a ferida que abriu não gera dor em você, a ferida não te incomoda. O que é que nos incomoda? É a dor que aquela ferida está causando. Então qual é a dor que a lepra causa em Naamã? Medo, angústia, desespero, insegurança, porque ele sabe que se aquilo for descoberto, ele perde tudo. Ele sabe que se aquilo for descoberto, ele não pode conviver com a sua esposa. Ele sabe que se aquilo for descoberto, ele não pode mais liderar o exército. Existe uma responsabilidade sobre ele, mas ele carrega uma dor profunda na sua alma. Eu não sei se você em algum momento da sua vida já teve que conviver com medo. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já conviveu com a ideia de fracassar, com a ideia de não dar certo, com a ideia de perder o que conquistou, com a ideia de ser insuficiente, com a ideia de ser humilhado. É assim que Naamã está vivendo. O problema não é a lepra, é só quem passa por essa angústia
a angústia da reprovação, da humilhação, do descaso, do desprezo, das ofensas, do medo de falhar, de não conseguir corresponder à expectativa, de não conseguir ofertar aquilo que tem de melhor, o medo de não conseguir ser o marido que deveria para a esposa, porque carrega uma lepra. Mas o problema não é a lepra, o problema é a dor que a lepra causa, é a dor que a ferida causou, e essa dor o impede de se relacionar, o impede de trabalhar, o impede de viver, o impede de sonhar. É só quem já conviveu com esse tipo de coisa que sabe o quanto isso é pesado. O medo da decepção, o medo de errar, o medo de não conseguir corresponder, o medo de falhar. Eu me lembro que quando eu era criança, eu passei fome durante um tempo da vida. E uma das coisas mais tristes que tinha, não era a sensação de fome que eu passei, mas era eu olhar nos olhos da minha mãe, e ela escondendo de mim as lágrimas, porque como mãe ela não conseguia colocar comida dentro de casa. Eu era criança, mas entendia o problema não era não ter o que comer, mas era ver a dor que ela tentava esconder, mas estava expressa nos olhos, como quem diz: eu não consigo dar o básico, o mínimo para um filho em casa. E quando nós falamos de um contexto familiar, se espera muito de nós, sim ou não? Se espera de você como pai, espera de você como esposo, como esposa, como mãe, como filho. Existe uma responsabilidade sobre nós, existe um peso sobre nós, e nem sempre a gente consegue corresponder. Então às vezes a gente está vivendo em um contexto familiar, exatamente como Naamã viveu no seu tempo, sendo conduzido pela sua dor. Tem um monte de gente diante dele prestando continência, mas o coração está arrebentado. Ele tem que demonstrar força para todo mundo, mas ele está destruído. Ele não pode baixar a cabeça, ele não pode chorar, ele não pode dizer que está mal. Ele tem que dizer sempre: está tudo bem, vai bem, está tudo certo, está tudo no lugar, mas por dentro está destruído. Porque se ele abre o coração para alguém, podem dizer a ferida que ele tem, e ele pode perder tudo que ele conquistou. Há em um ambiente, em um lar, onde ele está sendo conduzido pela dor, onde está sendo conduzido pelo medo, onde está sendo conduzido por uma tristeza profunda, uma menina, diga uma menina, uma menina, uma menina, ela era escrava, uma serva da mulher de Naamã. O que essa menina está fazendo ali? O texto diz que os sírios fizeram uma incursão, é uma invasão militar nas terras de Israel. Presta atenção. E levaram essa menina para o território deles. Então ela não foi a convite, é uma invasão militar. Ela não foi porque ela foi contratada para um serviço, não. Ela foi arrancada
violentamente das suas terras, ela foi tirada do meio do seu povo, tirada do meio da sua família, foi levada para uma terra estranha, para poder trabalhar como escrava. Ela não é remunerada, ela está dentro de um lar que não é dela, ela está dentro de uma família que não é dela, ela não está ali porque ela quer, ela presta um trabalho escravo dentro daquela casa. É esta menina que foi tirada lá das suas terras, que foi arrastada para a Síria, que está trabalhando como escrava. É ela que ouve a conversa entre Naamã e a esposa e a condição que eles estão vivendo. Diante de uma revelação dessa, a gente poderia pensar, ela tem todos os motivos do mundo para resolver a situação dela. Sabe de que forma? Já que ela descobriu que Naamã tem lepra e ela não está ali a convite, já que ela foi levada à força, já que ela foi tirada da terra dela, já que ela não pode voltar para casa, agora ela pode revelar a enfermidade que Naamã tem, e ela pode se vingar da dor que Naamã causou nela. Só que olha que coisa, ninguém ferido consegue ajudar ninguém. Sabe por quê? Porque a pessoa ferida normalmente ela é conduzida pela ferida dela. Essa menina é escrava, ela foi tirada das suas terras à força, ela não está ali porque ela quer, ela não pode voltar para casa. Ela ouviu uma conversa que pode resolver a vida dela. Aí ela chama a mulher de Naamã e diz assim: se o meu amo fosse ter com o profeta que reside na Samaria, nas terras dela, ele o curaria da lepra. Gente, ela está ali contra a vontade, ela está ali como uma escrava, só que o coração dela é um coração curado. Ela está ali contra a vontade, mas a ferida que Naamã abriu nela não está gerando nela dor. Então o que ela faz? Ela aponta um caminho para Naamã. Qual? Vai até o profeta que reside na Samaria. Ela está dizendo assim: olha, eu não posso fazer muita coisa, eu sou apenas uma escrava nessa casa, eu não tenho poder para resolver o problema. Quem eu sou? Eu não sou ninguém. Só que de onde eu vim, das terras que eu fui tirada, lá nós temos um homem de Deus. Eu não posso, mas este homem de Deus que está na Samaria, ele pode resolver o problema do seu marido. A mulher de Naamã poderia ter olhado para o discurso da menina, ela poderia ter entendido que aquilo era perigoso, um risco, como quem diz: é melhor fazer com ela alguma coisa, silenciá-la, porque se ela disser para os outros o que ouviu em casa, Naamã perde tudo que construiu, nossa família é destruída. Só que normalmente a mulher se deixa levar pelo impulso do coração, e ela, na esperança de que aquilo possa fazer sentido, ela conta para Naamã, mas ele vai analisar com a razão. Olha, a escrava que está em casa, que me serve, disse, porque ela ouviu a conversa: se você for até a Samaria, na terra de onde nós arrancamos ela disse que lá tem um homem de Deus, um profeta, que ele pode fazer um milagre na sua vida. Racionalmente Naamã poderia entender aquilo como um risco. Como é que ele sai da terra dele e vai em direção a Israel, a Samaria, atrás de uma cura, se expondo? Como é que ele acredita em uma escrava? Essa é a questão. Como é que um militar de alta patente vai acreditar no discurso, na conversa de uma escrava? Será que ela não está conspirando? Será que ela não quer vingança?
Será que não tem alguma coisa, alguma intenção ruim por detrás? Só que o texto diz que Naamã vai até o rei, ele se expõe. E o rei é quem vai mandar uma carta para as terras, para o rei de Israel, para poder receber Naamã. Mas aonde eu queria chegar com você? Naamã acreditou no discurso da menina. Ele acreditou que aquela situação que ela está vivendo, ela poderia ser transformada. Ele acreditou que aquela dor que ele estava sentindo por conta da enfermidade da lepra poderia ser curada no seu interior. Meu irmão, quantas pessoas entraram essa noite aqui na igreja e que trouxeram e trazem aqui feridas profundas à sua alma. Quanta gente nessa igreja aqui amedrontada, quanta gente que tem aqui que está angustiada, quantas pessoas entraram aqui, mas o sentimento é de fracasso, é de derrota, é de desânimo, é de desilusão. Quantos de vocês entraram aqui dizendo: eu estou cansado, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer? Quantos entraram aqui céticos? Quantos entraram aqui essa noite desanimados? Mas por quê? Por conta dos problemas que se acumulam, por conta da dor que é intensa na sua alma. Quanta gente entrou nessa igreja que mal consegue dormir à noite. Quantas pessoas que entraram nessa igreja que convivem com a decepção e com a angústia todos os dias. Quantas pessoas que estão aqui convivendo com o medo de falhar. Quantas pessoas estão aqui nessa noite feridas profundamente na sua alma. Eu quero ser como aquela menina escrava para você na noite de hoje te dizer: se você ousar acreditar em um Deus que pode modificar vidas, Deus vai fazer um milagre na tua vida e consecutivamente Ele vai trazer a restauração para a sua casa. Eu vim lá do estado de Minas Gerais para poder dizer para você: continua acreditando, continua esperando, continua crendo, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. A graça de Deus vai chegar até a tua casa. Creia. Charles, mas isso não der certo. Creia. Mas e se não funcionar? Creia. Mas e se eu falhar? Creia. A gente está olhando muito longe. Mas e se eu falhar? Mas e se der errado? Mas e se eu cair? Mas e se não funcionar? Mas e se a cura não acontecer? Mas e se o rei não me receber? Mas se o profeta não fizer? Deus está falando com você hoje. Talvez a tua casa esteja destruída, talvez a tua casa esteja como um vale de lágrimas, mas Deus quer usar de você que entrou na igreja nessa noite como instrumento de restauração para a sua casa. O milagre na vida de Naamã não começou quando ele deu o primeiro mergulho. O milagre na vida de Naamã começou quando ele acreditou na palavra de uma escrava, dizendo: se o meu amo fosse ter com o profeta que reside na Samaria, ele o curaria da lepra. Todas as vezes que no meio da dor, no meio do vale, no meio do sofrimento, no meio da tristeza, no meio da angústia, nós ousamos acreditar na palavra do Eterno. A palavra de Deus tem o poder de restaurar todas as coisas. Saiba que Deus vai usar de você para trazer restauração para o seu lar. Eu não sei se você crê nisso, irmão, mas eu creio profundamente nisso. Ah, mas é porque eu estava pensando em parar. Conjugou direitinho o verbo. Estava pensando. Não está mais. O pensamento de ontem já não vale para hoje. E o pensamento com que você entrou nessa igreja instantes atrás não vale para agora.
A palavra de Deus para você agora é: continua crendo, continua esperando, continua com a expectativa acesa no seu coração, continua crendo na palavra. O Deus que nos chamou, Ele nos sustenta. Ele não quer ver perecer a sua casa, Ele não quer ver perecer a sua vida. Eu sei que hoje praticamente tudo que você faz é conduzido pela dor que a ferida gera em você, mas Deus quer arrancar essa dor do teu peito. Deus quer tirar essa dor da tua alma. Deus quer fechar a tua ferida nessa noite. Deus, Ele quer olhar nos teus olhos e dizer: meu filho e minha filha, eu não desisti de você. Eu tenho visto a tua luta, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto o teu sofrimento, e eu vou cicatrizar no teu peito todas as feridas e todas as muralhas, todas aquelas situações que foram motivos de destruição dentro do teu seio familiar. Eu quero fazer uma aliança contigo nessa noite, para poder usar de você, para que quando você voltar para a tua casa, ao invés de você usar a tua boca para maldizer, ao invés de você usar a tua boca para poder falar coisas que não fazem sentido, ao invés de você usar a sua boca para poder ofender, Deus está dizendo que vai colocar palavras de sabedoria nos teus lábios. Para quê? Para que quando você chegar na tua casa, você seja como aquela menina. Por mais que você diga: eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não tenho força para nada, o discurso é coerente. Você até não pode conseguir fazer absolutamente nada, mas nós, todos nós que estamos aqui, nós temos um Deus, nós conhecemos um Deus, nós servimos um Deus que faz aquilo que a gente não pode, que pode aquilo que a gente não pode, que sabe aquilo que a gente não sabe, que vê aquilo que a gente não vê, que sente como a gente não sente, e que tem um poder que a gente não tem. Eu não posso fazer, mas tem um Deus que sabe, um Deus que vê, um Deus que pode, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que pode fazer nova todas as coisas. Talvez você diga: eu queria que a minha casa estivesse aqui, a minha família estivesse aqui, o meu marido estivesse aqui, os meus filhos estivessem aqui, a minha família estivesse aqui. Hoje pode até não estar, mas se você se colocar como instrumento de Deus, em algum momento eles vão crer na palavra que Deus está colocando no seu coração. Não é a minha voz que vai ecoar dentro da tua casa, mas é a tua voz que vai ecoar dentro da tua casa. Comece a profetizar dentro do teu lar, comece a liberar a palavra de vitória dentro da tua casa. Para de usar as tuas palavras para poder ofender, para poder brigar, para poder debater. Isso não agrega em absolutamente nada. Comece a dizer: eu conheço um Deus. Comece a dizer: eu sei onde tem um profeta. Comece a dizer: ah, se você fosse para Samaria. E qualquer dia desses, quem vai estar entrando pelas portas desta igreja para participar desse grupo de oração ou de uma santa missa, é aquela pessoa que você já tem rezado há anos por ela, e ela vai poder dizer: eu vim porque eu acreditei naquela palavra que você disse para mim. Estava doendo, eu estava sofrendo, eu estava quase desistindo, mas aquela palavra, naquele dia, naquela hora oportuna que você liberou, fez com que eu quisesse conhecer a Samaria de que tanto você fala dela. Gente, pode estar doendo, só que não vai doer para sempre, filha. O medo pode estar te angustiando. Calma, Charles, mas é porque redobrou a violência do vento. Calma,
Charles, não é porque a onda agitou mais forte. Calma. Sabe, uma das coisas que o medo provoca na gente, faz a gente se esquecer da capacidade que Deus nos deu, e faz a gente se esquecer de quem Deus é na vida da gente. A tempestade apavorou você, amedrontou você, angustiou você, desesperou você, mas não desestabilizou Deus. Não desestabilizou Deus. Você chorou, mas Deus não. Você gritou, mas Deus não. Você desesperou, só que Deus não. O que Deus fez? Colocou a cabeça sobre um travesseiro na popa do barco e disse: em algum momento dessa agitação toda, ele vai perceber, ela vai perceber que o medo fez ela se esquecer que quem pode resolver esse problema está no barco junto com ela e não fora dele. Você acha que Deus não está vendo, é isso? Você acha que Deus não está acompanhando? Você acha que Deus enfraqueceu? Você está achando que Deus perdeu o poder? Você está achando que tem problema ou barreira grande demais que Deus não possa transpor? Acalma o seu coração. A ferida gera dor, mas crer na palavra gera cura. Crer na palavra gera graça. Crer na palavra gera em casa restauração. Charles, mas é difícil, eu sei. Ou você acha que você é o único, a única que já quis abandonar tudo? Você acha que você é a única, o único que por conta da pressão da vida já se trancou no quarto, dormiu mais de 10, 12, 15 horas por dia, porque não tinha forças para se levantar? Eu já passei por isso. Eu não vou dizer a você que é frescura, é porque o peso é difícil demais, a dor é aguda demais. E como é bom quando aquele que convive conosco libera sobre a nossa vida palavras que nos levam para a presença de Deus, e não palavras que nos oprimem, que nos ferem, que nos angustiam, que nos machucam. Então, quando é que o quadro vai mudar? Quando nós, que no momento atual estamos um pouco mais sadios, liberarmos palavras eternas, divinas, sobre a vida daquele que necessita. Ah, se o meu amo fosse ter com um profeta que reside na Samaria, ele o curaria da lepra. Talvez a gente não conheça um profeta, mas a gente conhece Deus, e a gente sabe exatamente aonde encontrá-lo. Todo mundo sabe onde tem uma Samaria. E eu quero encerrar dizendo: talvez hoje a sua casa seja apenas um vale de lágrimas, um ambiente de desespero e medo. Só que Deus vai te tirar, te levar para Samaria. E quando você voltar para casa, você vai trazer Samaria para dentro da sua casa. Ou seja, Deus vai permanecer com você. Com você. Eu prego há 24 anos. Sirvo a Deus a esse tempo todo. E
quantas foram as dores que eu passei. Quantos foram os desesperos que eu passei. Eu sei o que é o medo. Eu sei o que é o medo de falhar, de não ser suficiente. Eu sei o que é o medo de olhar para uma esposa e filhos e não ter o básico para poder ofertar. Eu sei o que é a humilhação de um filho seu com 2, 3 anos pegar um pedacinho de pau e dizer: pai, olha meu Velotrol, e você não ter R$60 para comprar um brinquedo para um filho seu. Para um homem, isso é uma desonra. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é, por causa disso, olhar para Deus e dizer: essa é a recompensa que eu tenho diante de tudo que eu fiz. Você acha que é fácil, irmão? Você acha que é fácil de viver com a sensação de não ser suficiente como esposo, suficiente como pai, suficiente como missionário? Você acha que é fácil permanecer em Deus esse tempo todo? Você não sabe a ferida que eu carrego, ou as que eu já carreguei. Você não sabe o vale que eu já atravessei, e nem as lágrimas que eu já derramei, nem as humilhações e os medos que me dominaram. Eu sei o que é ser socorrido por alguém que eu deveria socorrer. Eu sei o que é ser curado por alguém que eu feri. Só que em algum momento da vida da gente, a gente precisa voltar a acreditar na palavra. Voltar para Samaria. Porque só em Samaria tem aquilo que faz cessar a dor que a ferida me causou. Não tem a ver com a lepra, tem a ver com a dor que a lepra causa. Fique de pé. Eu quero rezar com você. Nesse pouco tempo que eu tenho e com a pouca voz que me resta, como é que está aí? Como é que está o coração, a casa, a família? Como é que está a responsabilidade, o peso, a expectativa? Como é que está? Talvez você diga: Charles, insuportável, angustiante, desesperador. Ok. Vamos clamar o Deus da Samaria. Vamos invocar a presença dEle e permitir que Ele gere em nós a cura e a restauração na nossa casa, mas a partir de nós, porque Deus vai usar da gente. Levante as suas mãos, feche os seus olhos, traga à sua memória agora essa dor que você carrega. Talvez a dor tenha nome, talvez seja uma circunstância, não sei. Mas eu quero que você apresente a Deus. A nossa oração é como quem vai se despir, como Naamã fez, para descer as águas. O mergulho de hoje é da restauração da família, mas que começa em nós.
Mas como restaurar a casa a partir de nós, se ainda tem uma dor que a ferida me causa? Então vamos orar a Deus e clamar a presença de Deus, para que essa ferida, ela seja cessada. Solte a sua voz e comece a apresentar a tua vida a Deus. Comece a clamar a presença de Deus, e vai dizendo para Deus: Senhor, olha esta situação, olha este problema, olha esta dor, este medo, essa angústia, esse desespero. Vai dizendo para Deus: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso dos Teus cuidados, eu quero ter um encontro contigo nessa noite, Deus. Que o mergulho que nós vamos fazer nessa noite possa curar essa dor profunda que a gente sente, para que a gente seja instrumento de restauração para a nossa casa. Mas Deus, começa em nós essa noite, começa em mim essa noite, transforma a minha vida nessa noite. Vai soltando a sua voz e vai orando. E erelera labassor, elera labara, 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 labas. E erelera labassor, elera andara, labara, 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 labas. Erelera andara, labassor, elera andara, labara, 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 labas. E erelera andara, labassor, elera andara, labara, labara, labas. Vai rasgando o seu coração diante de Deus. E erelera andara, labassor, elera andara, labara, labara, labas. Não é simplesmente despir das vestes, é falar para Deus aonde dói, é mostrar para Ele a ferida, é falar para Ele sobre a dor. É você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Ele era labassor, ele era labara, labara, ele era labara. Parece que está tudo bem, para todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração, conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração, conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim que vai morrer, e o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi. Perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a tua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim que vai morrer, que o desespero toma conta do teu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle.
Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle.